Mas a resposta de Levi veio na forma de um punho voando direto para o rosto do tritão. Xiu facilmente desviou do ataque, e Levi imediatamente seguiu com outro golpe. No entanto, o inimigo simplesmente brincava com ele, teleportando-se constantemente e evitando cada golpe. Enquanto isso, Levi atacava como um homem possuído, cada golpe ficando mais forte e mais desesperado do que o anterior. Xiu comentou calmamente que, embora a força de Levi já tivesse superado o nível de um mestre, ele ainda tinha apenas tocado na borda do poder divino. Ele se lembrou com orgulho que sua defesa absoluta havia sido sua maior habilidade, permitindo-lhe repelir incontáveis invasões por milhares de anos. Foi esse poder que seu mestre usou para liderar os deuses na resistência contra seus inimigos. Ele levantou suas garras afiadas e declarou confiantemente que nenhum ataque neste mundo poderia penetrar tal proteção. Com um golpe de garra, Levi foi lançado para o ar. Momentos depois, ele caiu pesadamente no chão, o impacto enviando um forte tremor pela areia. Nuvens escuras de repente se reuniram sobre ele e uma chuva pesada começou a cair. Levi estava deitado ferido no chão, olhando fixamente para o céu escuro. O sistema emitiu novos alertas. Uma poção crítica de auxílio era necessária e custaria 4% de energia, mas o suprimento disponível era insuficiente. A chuva continuava a cair enquanto Levi lentamente virava a cabeça para olhar na direção de Jasper. Através da dor que se espalhava por seu corpo, ele lutou e forçou-se a se levantar novamente. Assistindo, Xiu riu zombeteiramente e disse que a chuva era o campo de batalha perfeito para ele. Perguntou a Levi se ele realmente desejava morrer ali. O sistema emitiu outro alerta urgente. Levi já havia perdido mais de 30% de seu sangue. Sua condição havia entrado em estado crítico. A morte estava se aproximando rapidamente. Mesmo assim, Levi deu outro passo à frente, cada passo deixando um rastro escuro de sangue na areia molhada. Naquele momento, o sistema confirmou que a habilidade passiva de Levi, Deus da Guerra, havia sido ativada com sucesso e que ele havia entrado no estado de combate correspondente. Enquanto isso, Xiaohu se lembrou de uma conversa com Mugu, que uma vez explicou que ele possuía uma habilidade antiga da raça das sereias que lhe permitia mudar de posição usando a água. Quando combinada com sua defesa absoluta, essa habilidade o tornava praticamente invencível contra qualquer um abaixo do nível divino. Mugu ainda acrescentou que, se o poder mental de Shao alcançasse o nível de Overlord ou superior, matá-lo se tornaria quase impossível. Shao respondeu com determinação que, se esse fosse o caso, ele deveria se tornar mais forte, custe o que custar, caso contrário, não seria digno de servir seu mestre. No entanto, Mugu alertou que simples treinamento não seria o suficiente e sugeriu que procurassem juntos no planeta por inimigos realmente poderosos. Shu perguntou nervosamente se tais oponentes seriam realmente capazes de derrotá-lo. Mugu respondeu friamente que provavelmente não havia ninguém na Terra capaz de derrotá-lo. A maioria dos deuses restantes já estava presa, e até o mais forte guerreiro de nível senhor tinha acabado de dar os primeiros passos na porta da divindade. Além disso, mesmo sem se tornar um deus, ainda não havia ninguém capaz de quebrar sua defesa absoluta. Logo, aquelas memórias distantes lentamente desapareceram como névoa sob o sol da manhã. Retornando ao momento presente, Shao ficou parado, assistindo em silêncio tenso enquanto o corpo de Levi começava a mudar aos poucos bem diante dos seus olhos, a transformação fazendo o ar ao redor deles ficar pesado de tanta apreensão. A chuva de repente ficou muito mais forte, caindo com tudo enquanto nuvens escuras engoliam o céu acima. Ao mesmo tempo, os misteriosos selos que cobriam o corpo do protagonista começaram a brilhar, sua luz piscando pela tempestade como flechas cortantes que cegavam os olhos. Xiu falou com uma confiança forçada, tentando parecer calmo, apesar de a situação estar tensa. Ele explicou que, quando chovia assim, podia-se misturar silenciosamente a água da chuva e se mover através dela, aparecendo em qualquer lugar que quisesse sem que ninguém percebesse. Mas o herói não prestou atenção alguma à sua explicação enrolada. Levi nem sequer olhou para ele, como se as palavras de Xiu não passassem de um ruído sem sentido levado pela tempestade. Num piscar de olhos, a figura de Levi desapareceu completamente. Antes que Shao pudesse reagir, Levi apareceu silenciosamente atrás dele,
como se o próprio espaço tivesse se dobrado para entregá-lo ali. Sem mostrar o menor sinal de restrição, o protagonista desferiu uma feroz sequência de ataques. Golpe após golpe caiu sobre seu oponente com uma força aterradora, deixando o inimigo sem escolha a não ser se defender desesperadamente. Pela primeira vez em muito tempo, Shao sentiu o medo se infiltrando em seu coração. Levi se movia tão rapidamente pelo espaço que Shao mal teve tempo de pensar, quanto mais mudar de posição para escapar. Outro golpe pesado atingiu-o com brutalidade. Para seu horror, Shao percebeu uma fina rachadura se formando na superfície da sua suposta invencível barreira de proteção. Nesse momento, o antigo aviso de Mugu ecoou em sua mente. Mesmo possuindo proteção absoluta, nunca se deve subestimar o terrível poder divino. Antes desse momento, Shao nunca havia entendido completamente aquelas palavras. Em sua mente, essa proteção sempre parecia perfeita, já que até seres de nível divino haviam falhado em rompê-la. Mais tarde, porém, ele descobriu uma verdade oculta. Essa proteção aparentemente imaculada na verdade foi construída em torno de um sistema de escalas especiais. Agora, Shao só podia olhar em crescente horror enquanto os ataques de Levi se tornavam cada vez mais selvagens, cada golpe carregando mais força brutal que o anterior. Não importava onde ele se teleportasse em uma tentativa desesperada de escapar, o herói aparecia logo atrás dele quase instantaneamente. A cada colisão, as rachaduras na sua barreira de proteção se espalhavam mais e mais. Impulsionado pela raiva e pelo desespero, Shao tentou contra-atacar com suas garras. No instante seguinte, as garras afiadas da sereia se chocaram diretamente contra os punhos de ferro do herói. A colisão liberou uma onda de choque enorme. O chão tremeu sob eles, e a camada de proteção de Shao se encheu repentinamente com uma teia de rachaduras se espalhando pela sua superfície. No exato momento em que sua defesa começou a ceder, suas garras, antes afiadas como lâminas, se torceram de forma antinatural. Elas se dobraram e deformaram como se fossem esmagadas por uma força invisível. Uma das suas mãos foi de repente perfurada. Shao congelou onde estava, o choque inundando sua mente enquanto ele encarava a ferida horrível. Fazendo uma careta de dor intensa, ele rapidamente saltou para trás para criar distância de Levi. Seu rosto se contorceu enquanto ele lutava para suportar a dor ardente. O pensamento de que um simples humano pudesse feri-lo após 1000 anos parecia completamente inacreditável para ele. Mas Levi não lhe deu tempo para se recuperar. Sem nem mesmo uma pausa de um segundo, o herói avançou novamente com uma força imparável. A confiança que antes preenchia os olhos de Shao desapareceu completamente. À medida que o medo tomava seu lugar, fragmentos de uma antiga memória surgiram em sua mente o momento em que uma barra de ferro com uma lâmina perfurou a defesa de seu mestre e atingiu a escala reversa escondida. Após aquele golpe, as escalas caíram uma a uma. A proteção antes perfeita se quebrou, e só então as forças invasoras conseguiram realmente ferir seu dono. Por causa daquela batalha antiga, várias dessas poderosas escalas eventualmente se espalharam pelo mundo mortal. A defesa absoluta sem a escala reversa nunca foi verdadeiramente completa. Ela só podia bloquear ataques mais fracos que o poder divino. Agora a chuva continuava caindo sem parar do céu enquanto os ataques de Levi se tornavam mais violentos e implacáveis. Grandes rachaduras agora cobriam quase toda a superfície da barreira protetora de Shao, ameaçando desabar a qualquer momento. Olhando para o herói com crescente terror, Shao observou enquanto Levi reunia toda a sua força para um único golpe devastador. Mais uma vez, as palavras que ele havia ouvido há muito ecoaram claramente em sua mente. Mugu havia avisado que, sem as escalas, a proteção absoluta se tornaria completamente inútil. E agora, o golpe poderoso de Levi finalmente destruiu a última defesa restante de Shao. Ele gritou alto enquanto sangue jorrava de sua boca. O impacto esmagador fez com que areia e poeira voassem loucamente pelo ar tempestuoso. Com um braço quebrado, ele ficou congelado, incapaz de resistir por mais tempo. Levi suportou as últimas lutas do inimigo e deu um passo à frente, levantando a perna para atacar novamente. Seu pé desceu com força sobre a cauda do inimigo. Embora Shao tenha tentado desesperadamente evitá-lo, a cauda ainda se partiu com um som nauseante, enquanto o sangue se espalhava pela chuva.
O corpo do inimigo foi violentamente lançado em direção ao mar, enquanto um fragmento cortado da cauda permaneceu caído perto dos pés do herói. O personagem principal imediatamente se teleportou ao seu lado mais uma vez, preparando-se para desferir outro golpe impiedoso. Relâmpagos rasgaram o céu escuro acima, e Shao sentiu a pressão esmagadora do poder aterrorizante de Levi pressionando. Outro golpe brutal o atingiu. Seu corpo deslizou pela areia ensanguentada antes de finalmente parar. Lutando com dor, ele levantou a cabeça e viu Jasper de pé à distância. Nesse momento, uma amarga realização tomou o coração de Shao. Ele nunca imaginou que pudesse perder para um humano. Mas antes que pudesse terminar esse pensamento, Levi já estava em pé acima dele, levantando a perna para o golpe final. O pé desceu violentamente, forçando-o a engasgar novamente enquanto sangue se derramava de sua boca. Por um momento, o mundo ficou em silêncio sob a chuva pesada, um silêncio opressor pairando no ar. Lá no fundo, Shao admitiu relutantemente algo que nunca quis aceitar. Ao longo dos últimos 1000 anos, os humanos realmente se tornaram muito mais fortes. Levi lentamente levantou o pé. O rosto de Shao já estava pálido, e as escalas que cobriam seu corpo começaram a cair uma a uma. Logo, as escalas espalhadas da cauda quebrada e do corpo danificado começaram a subir lentamente no ar. Elas flutuaram silenciosamente pela chuva, se movendo em direção a Jasper, que ainda estava imóvel no chão. Então, de repente, aquelas escalas brilhantes começaram a se fundir ao corpo de Jasper, como se atraídas por uma força invisível. Observando essa cena estranha, Shao estava completamente atônito. Ele não conseguia entender por que as escalas de seu mestre estavam reagindo de uma forma tão misteriosa. Seu corpo tremia fracamente enquanto ele sussurrava o nome de seu mestre com a força que estava se esvaindo. Estendendo a mão ensanguentada, ele começou a chorar baixinho, percebendo com clareza dolorosa que suas próprias ações levaram à morte do mestre que ele havia servido. O corpo ferido de Shao estava deitado aos pés de Levi, meio enterrado na areia molhada enquanto ele tentava desesperadamente rastejar em direção a Jasper, deixando um rastro escuro de sangue atrás de si. Sua mente estava sobrecarregada pela culpa insuportável, atormentado pela realização de que havia mais uma vez ferido a pessoa que mais respeitava. Nesse momento, o herói estava em pé acima dele como uma sombra da morte. Levi reuniu o último de sua força e trouxe sua perna para baixo com uma intenção assassina implacável. A cabeça de Shao foi cortada de seu corpo de forma limpa, e o sangue jorrou para o ar como uma fonte vermelha. No momento final antes da morte tomar conta dele, ele só pôde se desculpar silenciosamente com Jasper. Bem nesse instante, uma onda de memórias subitamente invadiu a mente de Shao. Quando ainda era jovem, ele uma vez observou seu mestre com curiosidade e perguntou o que ele estava escrevendo com tanto cuidado. O homem explicou calmamente que eram registros divinos. Se algum dia ele desaparecesse, aqueles registros poderiam ser usados para fortalecer a barreira que protegia este mundo. Essas palavras confundiram Shao profundamente. Ele simplesmente não conseguia entender como um deus poderia desaparecer, já que as divindades deveriam existir para sempre. Mas o homem explicou pacientemente que os deuses nasciam da própria fé, e por isso, carregavam o dever de proteger o local onde essa fé existia. Proteger este mundo era a missão que ele aceitara. Para esse propósito, ele estava disposto a viver 10.000 anos ou até sacrificar completamente sua própria alma, se fosse necessário. Essa realização atingiu Shao como um raio. Pela primeira vez em sua vida, ele realmente entendeu que um deus poderia sacrificar até mesmo sua própria alma se isso significasse proteger o mundo que jurou guardar. Mais tarde, em uma noite tranquila ao lado do Lago Calmo, Shao levantou a voz enquanto discutia ferozmente com Mugu. Com uma determinação ardente, ele insistiu que, acontecesse o que acontecesse, ele nunca permitiria que ninguém fizesse mal ao seu mestre. Em resposta, Mugu lhe deu um lembrete frio e quase indiferente. Não havia mais ninguém por perto naquela noite, somente os dois, e havia certas responsabilidades que apenas eles poderiam cumprir. Ouvir essas palavras só fez Shao ficar mais irritado. Com os olhos flamejantes, ele acusou o outro homem de planejar secretamente explorar a confiança de seu mestre, formando uma conspiração que eventualmente o trairia.
No entanto, Mugu manteve suas emoções escondidas por trás de uma expressão calma. Em vez de discutir diretamente, ele falou suavemente sobre sobrevivência, sobre continuar existindo pelo maior tempo possível, talvez até alcançar um estado próximo da imortalidade. A raiva de Shao explodiu ao ouvir aquelas palavras. Ele gritou que uma vida assim seria completamente sem sentido sem seu mestre, e que, se fosse forçado a fazer tal escolha, ele preferiria destruir o mundo inteiro do que aceitá-la. Foi nesse exato momento que Shao notou algo estranho, um leve sorriso apareceu lentamente no rosto de Mugu. Sem dizer mais nada, Mugu simplesmente virou-se e caminhou calmamente de volta para casa, deixando Shao parado no lago. Antes de desaparecer lá dentro, ele lançou uma última observação confiante que um dia, Shao acabaria por concordar com ele. Não muito tempo depois, Shao se sentou silenciosamente ao lado de seu mestre, que estava completamente absorvido em seu trabalho. Shao observava com uma admiração brilhante, se movendo para frente e para trás por perto como uma sombra leal. De repente, sem aviso, o mestre começou a tossir violentamente. Um momento depois, ele cuspiu uma boca cheia de sangue. Assustado, Shao correu para ele em pânico. No entanto, o homem simplesmente levantou a mão calmamente e garantiu que tudo estava bem. O homem limpou casualmente o sangue dos lábios, e enquanto caía sobre o pano, a cor vermelha se transformou estranhamente em um leve brilho dourado. Depois disso, ele voltou a escrever como se nada tivesse acontecido. Os símbolos misteriosos que ele desenhava logo começaram a brilhar com uma luz dourada brilhante que preencheu a sala. Não muito depois, Shu inclinou a cabeça contra a mesa. Um pensamento preocupante atravessou silenciosamente sua mente: quanto tempo já havia se passado e se as palavras de Mugu poderiam realmente ser verdadeiras. Fechando lentamente os olhos, lágrimas escorregaram silenciosamente por suas bochechas. Lá no fundo, ele já entendia que seu mestre estava gradualmente se esgotando e que um dia ele acabaria morrendo. Quando seus pensamentos retornaram ao presente, ele viu a linha da costa cheia de corpos. Levi ainda estava lá, diretamente na frente do corpo sem vida de Xiu. Lágrimas desceram pelo rosto de Shao enquanto ele lamentava em silêncio a morte de quem ele mais serviu com fidelidade, seu mestre, Jasper. Suas pálpebras lentamente ficaram pesadas, e o último pensamento que ficou na mente de Shao, enquanto ele se desfazia, foi que Jasper foi o único ser a quem ele realmente foi leal. Enquanto isso, uma escala após a outra começou a se reunir ao redor do corpo imóvel de Jasper. Logo, a última escala flutuou suavemente para frente e se fundiu diretamente no centro de sua testa. Um suave anel de luz dourada se formou ao redor do corpo de Jasper. Curioso e atento, Levi deu um passo cauteloso para ver o que estava acontecendo. O coração de Jasper de repente brilhou com vida novamente, e seu corpo lentamente se ergueu do chão. Ao mesmo tempo, o brilho dourado refletido nos olhos do herói se tornou ainda mais intenso. No entanto, naquele exato momento, um aviso do sistema apareceu abruptamente. Ele anunciou que Levi já havia perdido mais da metade do seu volume sanguíneo, e as funções vitais de seu corpo estavam começando a falhar. Quase imediatamente, a habilidade Deus da Guerra foi desativada à força. O cabelo do herói voltou à sua cor original, e a poderosa luz ao redor de seu corpo foi gradualmente desaparecendo. O sistema continuou enviando notificações urgentes, alertando que o host já havia se aproximado várias vezes do limite da morte. Outro alerta apareceu, recomendando tratamento médico imediato, mas Levi já não se importava mais com nada disso. Em vez disso, ele simplesmente estendeu os braços e abraçou fortemente Jasper, que havia se transformado em um pequeno dragão. Segurando-o com firmeza, Levi desabou no chão junto com ele. O herói exausto lentamente fechou os olhos, mas mesmo assim se recusou a soltar o pequeno dragão que estava segurando. Enquanto Levi segurava Jasper de perto, painéis do sistema continuavam aparecendo repetidamente diante de sua visão que se apagava. De acordo com o relatório do sistema, a criatura em seus braços estava inconsciente no momento, mas felizmente, sua vida já não estava mais em perigo. O corpo de Levi lentamente se inclinou enquanto sua força finalmente se esgotava e ele desabava. No mesmo momento, uma espessa fumaça preta começou a se reunir silenciosamente atrás dele.
Gradualmente, a fumaça em espiral começou a formar a silhueta de uma figura humana. Revelou-se um poderoso senhor demônio no auge de seu posto, o governante das terras romanas. Flutuando calmamente no ar, ele usava um sorriso sinistro enquanto olhava ao redor, observando silenciosamente as consequências brutais da batalha. Quando seu olhar caiu sobre o corpo de Shao, surpresa apareceu em seu rosto. Ele não esperava que um grupo de humanos pudesse realmente matar alguém protegido por uma defesa absoluta. Depois de pensar por um momento, ele concluiu que apenas Kun Ji ou o próprio mestre poderiam ter sido capazes de derrotar Shao. Logo, a suspeita começou a surgir em sua mente. Talvez tivesse havido um lutador de nível divino entre os humanos. Murmurando para si mesmo, ele começou a vasculhar o campo de batalha enquanto uma ideia sombria lentamente aparecia em seus olhos. Ele levantou casualmente suas garras, decidindo inspecionar os lutadores caídos um por um. Seu olhar logo se fixou em Levi deitado no chão, notando que ele estava o mais próximo de Shea. Enquanto isso, em outro lugar, um grupo de garotas irrompeu em uma conversa animada, discutindo com entusiasmo a súbita aparição do mensageiro. Elas admiravam sua aparência marcante, embora ele não fosse humano, sussurrando entre si que ele já havia alcançado o poderoso posto de um senhor. Algumas delas apontaram felizes que o mensageiro havia chegado ao galho completamente sozinho, e elas curiosamente se perguntavam sobre sua verdadeira identidade. No entanto, apesar dos seus diferentes palpites, todas concordaram em uma coisa: que ele era o satélite mais bonito que já haviam visto. Naquele momento, dentro de um quarto tranquilo, Wan Ai suspirou cansado e esfregou as têmporas. Ao ouvir uma batida na porta, ele fez um gesto preguiçoso para que o visitante entrasse. Assim que o recém-chegado atravessou o limiar, o homem o reconheceu imediatamente e soltou uma respiração surpresa. Era o mensageiro. O galo entrou com uma expressão claramente insatisfeita, andando de um lado para o outro várias vezes, deixando Wan Ai completamente confuso. De repente, a Fênix bateu a palma na mesa e amaldiçoou com raiva, insistindo que toda a situação era culpa daquele cara maligno, não de Levi ou Jasper. Foi só então que Wan Ai começou a entender o que estava acontecendo. Cuidadosamente, ele perguntou se o mensageiro havia vindo para descobrir quando o protagonista e seu parceiro voltariam. Ele acrescentou calmamente que a ansiedade do mensageiro era perfeitamente compreensível. Afinal, já haviam se passado 2 dias desde a partida deles, e o quartel-general não recebeu nenhuma notícia. Ele continuou explicando que um atraso tão longo só poderia acontecer se os governantes de vários países tivessem se reunido ou se alguma missão especial inesperada tivesse aparecido. O mensageiro, se sentindo tanto envergonhado quanto irritado, puxou seu cabelo em frustração, incapaz de entender de onde vinha essa sensação desconfortável em seu peito. Virando-se desconfortavelmente, ele finalmente perguntou com uma voz ligeiramente envergonhada se Wan Ai sabia onde eles estavam agora. Em resposta, Wan Ai simplesmente deu de ombros, sem saber o que fazer. Enquanto isso, a Fênix mordia nervosamente sua própria mão, claramente incapaz de se acalmar. Então, de repente, a realização apareceu em sua mente e ele finalmente entendeu exatamente onde eles deveriam estar. A raiva explodiu instantaneamente dentro dele. Ele se lembrou que o homem havia comido os ovos que ele havia posto, e esses ovos ainda carregavam vestígios de sua energia. Enquanto isso, a mão de garras afiadas de Roman desceu lentamente, parando a apenas alguns centímetros acima da cabeça de Levi. No exato momento, um flash repentino de realização atingiu a mente de Roman. Percebendo o perigo instantaneamente, Roman ativou sua habilidade e recuou, evitando por pouco um golpe elemental repentino. Olhando cuidadosamente à frente, ele começou a se perguntar se o atacante poderia realmente ser o galo traidor que uma vez ajudou os humanos a matar a Fênix. Naquele exato momento, o mensageiro desceu rapidamente do céu acima. Sua raiva cresceu ainda mais enquanto ele apertava os dentes. Lá no fundo, ele se sentia irritado por as pessoas continuarem chamando de galo, quando na verdade ele era uma fênix orgulhosa. Roman respondeu friamente que, mesmo que ele realmente fosse uma fênix, muitas feras já o consideravam um traidor e incontáveis criaturas sonhavam em matá-lo. Ao ouvir isso, o mensageiro respondeu calmamente que ele havia alcançado agora o nível de um governante, e tais ameaças não o assustavam mais.
Eles se encararam sob o céu cinza e sombrio, onde o vento frio empurrava a areia pelo campo de batalha em ondas inquietas. Roman permaneceu calmo enquanto estudava cuidadosamente tudo ao seu redor, analisando silenciosamente a situação perigosa que se desenrolava diante de seus olhos. De acordo com as informações que havia reunido, esse suposto traidor possuía uma habilidade aterradora, o poder de devorar e absorver as habilidades de outros demônios. Até mesmo as lendárias chamas da Fênix já haviam sido suprimidas por ele. A própria Fênix já estava na beira de um grande avanço. Embora ainda não tivesse superado os Senhores Supremos, o número de poderes que ele já havia consumido tornava um oponente extremamente imprevisível e perigoso. Roman entendeu que, se algo inesperado acontecesse e ele se tornasse o próximo alvo dessa habilidade de devoração, as consequências seriam desastrosas. Depois de pesar rapidamente todas as possibilidades em sua mente, Roman relaxou lentamente a força que havia reunido em sua palma. No momento seguinte, ele mudou completamente sua expressão e ofereceu à Fênix um sorriso educado, quase bajulador. Ele decidiu que a hostilidade aberta era desnecessária. Afinal, seu senhor já havia dito uma vez que conquistar o coração de alguém era muito mais valioso do que simplesmente forçá-lo a se submeter. O mensageiro imediatamente percebeu essa mudança repentina de atitude e ficou cauteloso. Mas Roman continuou falando suavemente, explicando que seu mestre ficava sempre encantado em receber talentos poderosos. Embora as habilidades incomuns da Fênix tivessem feito com que outros o classificassem como traidor, Roman admitiu que sua velocidade de crescimento havia superado a de quase todos os demônios vivos. No passado, ele havia sido fraco demais até para se aproximar do domínio do Senhor. Mas agora que finalmente havia alcançado o posto de Senhor Supremo, ele estava mais do que digno de tal audiência. Roman acrescentou, com uma leve ponta de sarcasmo, que os humanos, no final das contas, eram aliados pouco confiáveis. Ele lembrou a Fênix que os demônios eram sua verdadeira espécie. Com uma curiosa inclinação da cabeça, perguntou se a Fênix realmente planejava passar sua vida inteira do lado da humanidade, servindo-os. Olhando para o corpo imóvel de Levi deitado na areia, Roman perguntou friamente se os humanos realmente valiam tanto a pena serem protegidos tão desesperadamente. Essas palavras fizeram com que memórias surgissem repentinamente na mente do mensageiro, e uma sensação sombria se espalhou por seu coração ao recordar que não havia muita felicidade nessas memórias. Dia após dia, ele fora forçado a pôr ovos incessantemente. Vendo a expressão da Fênix se obscurecer, Roman secretamente assumiu que suas palavras finalmente começavam a abalá-lo. Ele pressionou ainda mais, tentando seduzi-lo com novas promessas. A Fênix ainda estava longe de alcançar o nível divino, mas se voltasse para o lado dos demônios, seu mestre certamente o ajudaria a se tornar mais forte. Roman calmamente lembrou-lhe que o nível divino era considerado um reino lendário de poder que nenhum demônio jamais alcançou oficialmente. No entanto, circulavam rumores entre os demônios de que seu senhor já havia superado até mesmo esse limite. Por isso ele viajava pelo mundo, procurando por demônios poderosos e acolhendo os mais fortes entre eles. Ao ouvir isso, a Fênix de repente percebeu algo. Se as palavras de Roman fossem verdade, ele não precisaria mais viver com medo de ser forçado a pôr ovos novamente. Mais do que isso, havia até uma chance de que ele um dia alcançasse o nível divino e finalmente escapasse do título vergonhoso de traidor. Mas se outros demônios ouvissem tais pensamentos, eles explodiriam de raiva. Aos olhos deles, a Fênix não era simplesmente um traidor, ele era um completo traidor de sua raça. Roman continuou falando com confiança, explicando que, dentro de sua raça, realmente existia um caminho para o nível divino, o pico lendário de poder. Então ele se aproximou e colocou a mão no ombro da Fênix, instando-o insistentemente a voltar para a facção demoníaca. Ficando diretamente diante dele, Roman acrescentou que, com tal poder avassalador, nenhum demônio jamais ousaria chamá-lo de traidor novamente. Por um breve momento, a hesitação brilhou nos olhos da Fênix enquanto ele voltava a olhar para Levi e os outros deitados próximos a ele. Roman rapidamente percebeu essa reação. Ele comentou que entre aqueles humanos poderia até haver um lutador com poder divino e sugeriu casualmente entregá-los todos ao Senhor Supremo. Afinal, embora o Senhor da Água tivesse morrido,
eles ganhariam algo muito mais valioso, uma fênix, e possivelmente, um humano de nível divino. Certamente, o senhor ficaria satisfeito com tais troféus. Mas assim que terminou de falar, Roman de repente sentiu uma onda de energia da fênix vindo em sua direção. Felizmente, seus instintos eram afiados. Roman se esquivou a tempo e evitou por pouco o ataque repentino. A raiva surgiu em seu rosto enquanto ele exigia uma explicação, incapaz de entender o que a fênix realmente pretendia. Será que ele ainda queria continuar sendo o animal de estimação obediente da humanidade? Mas o mensageiro respondeu firmemente que Roman estava proibido de tocá-los. Ao ouvir isso, Roman explodiu em uma risada alta. Com um suspiro zombeteiro, comentou que tal lealdade emocional para com os humanos era ridícula para um demônio. Ele apontou que a fênix estava planejando sair com ele de qualquer forma, então não havia razão para continuar protegendo esses humanos frágeis. Olhando para os corpos caídos novamente, Roman continuou persuadindo, sugerindo que um lutador de nível divino poderia estar escondido entre eles. Mas a fênix repetiu seu aviso mais uma vez, Roman absolutamente não poderia tocar nessas pessoas. Roman finalmente perdeu a paciência e rugiu com raiva, lembrando de que a fênix já havia concordado em voltar para o acampamento demoníaco. Isso significava que as vidas dos humanos não deveriam mais importá-lo. O mensageiro franziu profundamente a testa e respondeu que sua decisão não mudaria. Embora os humanos às vezes tivessem sido cruéis com ele, eles também o haviam protegido no passado. Ele explicou firmemente que sem eles ele ainda seria nada mais do que uma criatura de terceira classe, apenas um galo comum que jamais poderia alcançar o nível de um governante. Roman esfregou a cabeça com irritação e comentou friamente que tal devoção para com os humanos era simplesmente excessiva. Era absurdo para ele que alguém que claramente estava do lado dos humanos ainda afirmasse desprezá-los. Na visão de Roman, a fênix já estava muito apegada a eles. A fênix olhou-o de volta severamente e lembrou-lhe que ele estava a apenas um passo do nível divino, o que significava que ele não tinha nada a temer. Roman imediatamente retrucou, dizendo que ele havia oferecido um caminho muito melhor, mas a fênix o recusou e escolheu, em vez disso, defender esses pequenos humanos. A expressão de Roman escureceu enquanto um sorriso cruel se espalhava por seu rosto. Com desprezo aberto, chamou a fênix de nada mais do que o cachorro leal da humanidade. A fênix rejeitou imediatamente o insulto. Ele disse calmamente que foi graças aos humanos que ele conseguiu chegar ao nível em que estava agora, e agora era seu dever retribuir essa gentileza primeiro. Roman já não queria ouvir mais. Sua raiva queimava ferozmente dentro dele enquanto uma fumaça escura começava a girar violentamente ao redor de seu corpo tenso. Ficando à sua frente, a fênix estudou o demônio cuidadosamente e se surpreendeu ao perceber o quão poderoso seu oponente realmente era. Aquela energia superava muito a força que a fênix de fogo possuía. Ele rapidamente entendeu que, mesmo como um governante, ele teria dificuldade em derrotar tal poder em uma batalha direta. Então, ele tomou uma decisão rápida. No momento seguinte, um homem alto com cabelos brancos longos, orelhas de raposa e uma aura gelada apareceu repentinamente ao seu lado. O recém-chegado não era outro senão Tel. Ao vê-lo aparecer, o rosto do inimigo instantaneamente empalideceu. Ele percebeu com choque que agora dois governantes estavam diante dele. Após avaliar rapidamente a situação, Roman concluiu que essa figura recém-sumida também deveria ser um aliado e possivelmente até o mestre da Fênix. Enquanto isso, Tel olhou ao redor por um momento, como se relembrando algo. Então, virou-se para a Fênix e perguntou casualmente se era ele quem o havia invocado novamente. A Fênix deu um sorriso tenso e apontou para o inimigo, admitindo honestamente que o oponente era simplesmente forte demais, então ele não teve escolha a não ser pedir ajuda. Tel riu alto e bateu orgulhosamente no próprio peito, declarando que estava sempre pronto para vir ao resgate. Então, seus olhos se abriram de surpresa ao perceber que seu cunhado agora parecia muito mais majestoso do que antes. Ficando animado, ele se aproximou e admirou abertamente o novo avanço da Fênix, elogiando tanto sua força quanto sua aparência impressionante. A Fênix estufou o peito com orgulho, fingindo agir modesto, embora fosse óbvio que ele gostava dos elogios. Enquanto isso,
Romã observava a interação deles e zombava de sua confiança silenciosamente em sua mente. No entanto, a Fênix de repente se lembrou da situação urgente. Ele rapidamente apontou para a frente, pretendendo sugerir que lidassem com o inimigo primeiro. Mas, naquele exato momento, ele congelou. Romã já havia desaparecido completamente sem deixar rastro. O demônio, que havia jogado fora todo o orgulho, já havia fugido em pânico. O suor encharcava seu corpo enquanto ele admitia em seu coração que aqueles dois supostos traidores estavam muito além de sua capacidade de derrotá-los. A Fênix fez uma careta de clara insatisfação, sentindo uma onda de desprezo por como esse suposto senhor havia se mostrado tão covarde. No entanto, no momento seguinte, o homem de cabelos brancos de repente percebeu algo estranho atrás dele. Quando seus olhos caíram sobre a figura deitada no chão e ele percebeu exatamente quem era, um grito de terror irrompeu de sua garganta. Sem perder mais um segundo, ele correu para frente e se ajoelhou ao lado do corpo caído, levantando cuidadosamente o protagonista ferido em seus braços, como se temesse que até o menor movimento pudesse agravar ainda mais os ferimentos. Depois de verificar rapidamente os ferimentos, a expressão do homem ficou sombria. Com um claro alarme na voz, ele murmurou que o dano era sério demais, tão grave que até mesmo sua preciosa pílula de rejuvenescimento sanguíneo poderia não ser suficiente para salvá-lo. Agora eles precisariam de algo muito mais poderoso, talvez até mesmo uma rara medicina sagrada. Foi então que os olhos de Theo de repente avistaram uma pequena garrafa próxima que parecia suspeitosamente um remédio desse tipo. Ele imediatamente pegou a garrafa e a inspecionou de perto. Um momento depois, seu rosto se iluminou de alívio ao perceber que o remédio dentro era pelo menos de nível celestial. Sem hesitar, ele abriu cuidadosamente a garrafa e despejou o remédio líquido na boca de Levi, certificando-se de que o herói inconsciente o engolisse. Logo depois, a respiração de Levi se tornou um pouco mais estável. Mesmo assim, Theo podia ver claramente que sem uma verdadeira medicina divina, curar completamente tais ferimentos terríveis ainda seria impossível. Embora o jovem continuasse completamente inconsciente, seus braços ainda seguravam Jasper com firmeza contra seu peito, recusando-se a soltá-lo mesmo naquela condição. O mensageiro observava essa cena com confusão, sem entender por que Jasper nunca havia aparecido. Carregando Theo junto com o gravemente ferido Levi nas costas, ele caiu silenciosamente em um pensamento profundo, especialmente depois de sentir as vibrações de energia familiares dos ovos em algum lugar nesta ilha. Enquanto isso, Theo continuava trabalhando diligentemente, tratando cuidadosamente os ferimentos de Levi, plenamente ciente de que um único remédio estava longe de ser o suficiente. De repente, a Fênix fez uma pausa durante o voo e se perguntou em voz alta se poderia ter esquecido algo importante. Theo imediatamente lhe deu um sorriso astuto e o tranquilizou, dizendo que nada havia sido esquecido. Afinal, o demônio de nível combatente santo provavelmente já havia sido morto por Levi. Fechando os olhos com uma expressão estranhamente satisfeita, Theo até limpou a saliva do canto da boca, pensando em quão incrivelmente valiosa seria a carne de tal nobre demônio. A Fênix bufou silenciosamente para si mesma, claramente desapontada com o entusiasmo excessivo de Theo em colecionar troféus. Theo explicou casualmente que a carne de Tritão era extremamente rara. No entanto, como a parte superior se assemelhava ao corpo humano, a maioria dos mestres provavelmente se recusaria a comê-la. De repente, a expressão de Theo escureceu. Levantando a mão, ele liberou uma poderosa aura repleta de uma intenção assassina inconfundível. Mas no instante seguinte, a atmosfera mudou completamente. Theo, de alguma forma, puxou um chapéu de chefe, colocou-o na cabeça e, alegremente, começou a cortar a captura recém-obtida. Assim que terminou, ele guardou a carne preparada dentro de seu anel de armazenamento espacial, explicando que ela poderia ser refinada depois em um poderoso núcleo aquático capaz de fortalecer ataques significativamente. Os olhos da Fênix brilharam de excitação com essa ideia. Ele até bateu as mãos feliz, impressionado com as possibilidades infinitas que esse mundo estranho oferecia. Sabendo que o tempo era precioso, Theo rapidamente focou sua energia, e logo uma leve luz azul envolveu todo o seu corpo. A Fênix olhou ao redor do céu cansado enquanto Theo criava outra pílula e casualmente a entregava ao seu cunhado.
A Fênix imediatamente sentiu a poderosa energia aquática irradiando da pílula. Sem hesitar, ambos engoliram o remédio ao mesmo tempo. Logo depois, os dois demônios aceleraram e dispararam para cima, em direção ao céu escuro como faixas de luz. Durante o voo, Theo continuou tratando Levi enquanto discutia casualmente com a Fênix sobre a melhor maneira de cozinhar a carne de tritão. Ele até perguntou ao seu cunhado qual estilo ele preferia: carne frita, carne cozida lentamente ou talvez uma sopa rica de peixe. A Fênix soltou um longo suspiro, lembrando que a criatura de que estavam falando havia sido na verdade seu próprio parente de nível Senhor Supremo. Mas quase imediatamente, seu humor se iluminou, e ele sugeriu com entusiasmo preparar um peixe agridoce com pimenta. Theo concordou alegremente com a ideia e apoiou completamente a receita, enquanto a Fênix sentia novamente uma leve sensação de que talvez tivesse esquecido algo importante. Lá longe, em uma grande ilha no meio do oceano, várias figuras inconscientes estavam espalhadas pela costa arenosa. Sarah foi a primeira entre a equipe derrotada a lentamente recuperar a consciência. Gemendo suavemente, ela se sentou e esfregou a parte de trás da cabeça, murmurando que o golpe anterior realmente a machucou. Olhando ao redor, ela notou pilhas de destroços por perto e logo percebeu alarmada que o objeto 99 parecia ter sido completamente destruído. Logo, seu olhar caiu sobre seus companheiros caídos e gravemente feridos ao seu redor. O coração de Sarah apertou quando ela percebeu de repente que provavelmente haviam sido feridos tentando protegê-la. Juntando as mãos, a garota agradeceu sinceramente em seu coração e lamentou silenciosamente as palavras duras que havia dito antes. Reunindo suas forças, ela começou a analisar a situação e logo descobriu que todos os seus equipamentos haviam sido completamente destruídos. Sem esses dispositivos, entrar em contato com a aliança era impossível. Quando tocou seu corpo, esperando sentir dor intensa, ficou surpresa por não sentir nada. O pânico apareceu em seu rosto enquanto ela rapidamente verificava novamente, apenas para descobrir que não havia um único ferimento sério restante. Confusão inundou sua mente enquanto ela se perguntava quem poderia tê-la curado assim. Pensando na batalha, ela concluiu lentamente que deve ter sido aquele mesmo homem misterioso, porque ninguém mais ali possuía tal poder. Sarah começou a procurar pela área ansiosamente, mas por mais que procurasse, não conseguia encontrá-lo em lugar nenhum. Lembrando-se do momento em que ele lutou contra o objeto 99, ela sentiu um arrepio de medo, sabendo que tal poder avassalador poderia facilmente destruí-lo. Sentada silenciosamente na areia, ela desejou sinceramente boa sorte a Levi, imaginando-o como um ser puro e impecável com asas brancas brilhantes. Logo, sua atenção se voltou para várias agulhas próximas. Ela supôs que elas devem ter salvado sua vida e percebeu que seu misterioso benfeitor provavelmente era alguém de longo. A garota juntou as mãos e fez uma oração sincera antes de decidir tentar enviar um sinal usando a areia. No momento em que tocou o chão, uma grande estátua de areia surgiu repentinamente da superfície, surpreendendo até ela mesma. Sarah olhou para ela incrédula, incapaz de acreditar que ela mesma havia criado algo tão massivo. Enquanto isso, lá em cima, no céu, a Fênix continuava voando para frente e casualmente perguntou a Theo sobre o progresso da eclosão da sua irmãzinha. Theo respondeu com confiança que não havia nada com o que se preocupar, já que seu irmão estava vigiando pessoalmente. Ainda assim, a Fênix perguntou, um tanto duvidosa, se esse arranjo era realmente seguro. No entanto, Theo continuou tratando Levi enquanto, orgulhosamente, garantia a ele que a energia do fogo era na verdade muito melhor para a eclosão de ovos do que a água. A Fênix começou a suar nervosamente ao lembrar da interação imprevisível entre fogo e água. Ele se preocupava que, devido à linhagem de Fênix dela, a irmãzinha provavelmente também estaria alinhada com o fogo. Um pensamento preocupante cruzou sua mente, de que esse idiota do elemento gelo nunca conseguiria realizar tal tarefa sem a ajuda de seu irmão. Ele tossiu desconfortavelmente e desviou o olhar antes de suavemente lembrar a Theo que sua irmãzinha ainda estava no ovo e que precisava eclodir corretamente. Theo apontou para si mesmo com orgulho e declarou, vangloriosamente, que a partir de agora, onde quer que fossem, a pequena teria que chamá-lo de tio. No começo, a Fênix não entendeu muito bem o problema e se perguntou por que não poderiam simplesmente dizer que o ovo pertencia ao seu amado.
Theo imediatamente discordou. Seu irmão estava solteiro há 900 anos, e se ele descobrisse que o ovo pertencia ao amado de outra pessoa, certamente ficaria com ciúmes. A Fênix afastou a preocupação. Mesmo que a estranha sensação de que algo estava errado ainda persistisse, ele simplesmente não conseguia descobrir exatamente qual era o problema. Mas no momento seguinte, Theo de repente percebeu uma pena vermelha brilhante saindo da cauda da Fênix, e sua expressão imediatamente escureceu. Sem aviso, ele de repente estendeu a mão e puxou firmemente a pena com uma clara determinação, como se já tivesse decidido o que queria. A Fênix soltou imediatamente um rugido furioso, cheio de dor e raiva. Girando rapidamente, ele encarou Theo e exigiu saber o que diabos ele achava que estava fazendo. Theo, no entanto, parecia completamente emocional. Com lágrimas brilhando nos olhos, ele explicou que a pena era incrivelmente bonita e o lembrava exatamente das penas de seu amado. Ele confessou que tinha medo de que, com o tempo, ele fosse lentamente esquecer a aparência dela. Por isso ele pegou a pena para sempre ter algo para olhar e se lembrar dela. A Fênix ficou completamente atônita, com a mente em branco. Ele se mexeu de um lado para o outro, de forma desconfortável, sentindo uma estranha sensação de culpa, embora não entendesse a razão disso. Nesse momento, Theo olhou para ele com uma expressão suplicante e timidamente perguntou se poderia ficar com a pena para si. A Fênix soltou um longo suspiro cansado. Sem ver outra opção, ele concordou relutantemente. O rosto de Theo imediatamente se iluminou com pura felicidade enquanto ele apertava a pena nas mãos. Então, de repente, um pensamento chocante atingiu a Fênix como um raio. Se, após a eclosão, a cor da pena de sua irmã não coincidisse com a que Theo acabará de pegar, esse idiota certamente começaria a suspeitar de algo. O rosto da Fênix instantaneamente ficou pálido. Seus olhos se moveram ansiosamente enquanto ele tentava desesperadamente pensar em uma solução. Desesperado, ele se convenceu de que, mesmo que o filhote nascesse com uma cor diferente, ele poderia simplesmente dizer que as penas da garota mudaram naturalmente à medida que ela crescia. Enquanto isso, bem distante, na sede de Enhai City, toda a instalação havia caído em pânico. Um dos oficiais, após ler uma mensagem urgente, de repente ficou pálido e bateu a mão pesadamente na mesa. Ele anunciou urgentemente que os sistemas de satélites haviam detectado flutuações de energia pertencentes a senhores demônios, dois deles aparecendo ao mesmo tempo. Todos os presentes congelaram instantaneamente de choque. Lentamente, se inclinaram para a frente e olharam nervosamente para a enorme tela que exibia a transmissão do satélite. Na tela apareceu uma gigantesca fênix voando pelo céu, carregando Theo junto com o protagonista gravemente ferido em suas costas. Os corações dos funcionários afundaram instantaneamente. Seus rostos ficaram pálidos enquanto suor frio surgia em suas testas. Mas, apenas um momento depois, todos soltaram uma longa respiração de alívio ao reconhecerem o mensageiro, admitindo que quase morreram de medo. Ao mesmo tempo, no andar superior de um prédio alto, Wai ficou em silêncio, esperando pacientemente o retorno do herói. Quando o mensageiro finalmente desceu, uma poderosa rajada de vento varreu o telhado ao seu redor. A Fênix e Theo pousaram em frente ao prédio. Theo imediatamente pulou para fora, ainda segurando cuidadosamente Levi inconsciente em seus braços. O homem de um olho imediatamente reconheceu o herói e exclamou alarmado. Ele correu para a frente e perguntou com urgência o que havia acontecido com ele. A Fênix rapidamente se transformou em forma humana e explicou que havia encontrado Levi em uma condição extremamente crítica na ilha, mas felizmente conseguiram encontrar um remédio para estabilizá-lo. Então, cruzando os braços, ele olhou para Theo com clara irritação e esclareceu friamente que esse idiota de cabelo branco definitivamente não era seu genro. Depois disso, ele exigiu saber o nome do homem. Theo imediatamente se iluminou de empolgação. Abrindo a boca com orgulho, ele se apresentou entusiasticamente, declarando que havia nascido durante um misterioso eclipse lunar. No entanto, o mensageiro simplesmente virou a cabeça e cruzou os braços com uma careta, decidindo, em privado, que esse demônio não parecia particularmente inteligente. Fechando os olhos brevemente, a Fênix calmamente afirmou que Theo já havia tratado os ferimentos de Levi durante a jornada de volta, então a situação agora estava estável.
Ai agradeceu sinceramente a ambos por salvarem Levi. Então, olhou ao redor com confusão e perguntou por que Jasper não estava em lugar algum. Theo, ainda segurando Levi, de repente se lembrou de algo. Ele mencionou que mais cedo havia notado um pequeno objeto brilhante irradiando uma luz dourada suave. Ele se perguntou em voz alta se não teria sido uma pequena criatura parecida com uma cobra ou talvez um pequeno dragão descansando nas mãos de Levi. Somente naquele momento, tanto Theo quanto a Fênix finalmente notaram a pequena criatura. Assim que a Fênix percebeu as ondas de energia familiares vindo dela, sua expressão mudou dramaticamente. Seus olhos se arregalaram enquanto ele se inclinava para a frente para examinar cuidadosamente a pequena criatura brilhante que repousava nos braços de Levi. Gradualmente, a expressão em seu rosto escureceu com a realização. Não havia mais espaço para dúvidas. Era Jasper. A Fênix também percebeu o quanto Levi segurava o pequeno dragão contra seu peito, mesmo inconsciente. Nesse momento, o mensageiro não teve mais hesitação em sua mente. O pequeno dragão era inquestionavelmente Jasper. Ai perguntou cautelosamente se realmente era Jasper. Mas o mensageiro respondeu com confiança que não havia absolutamente nenhuma dúvida. Então, Ai se perguntou em voz alta por que Jasper havia se transformado em um demônio. A Fênix admitiu que não sabia o motivo, tudo já estava assim quando chegaram. Passando a mão no queixo pensativamente, o homem sugeriu que talvez fosse a estranha habilidade daquele demônio marinho que tivesse causado essa transformação. Theo assentiu em concordância e começou a analisar as habilidades do demônio marinho em detalhes, explicando como essa mudança poderia ter ocorrido. A expressão de Ai escureceu ao ouvir isso, especialmente quando percebeu que outros mestres poderiam acidentalmente matar Jasper sem saber a verdade. Ele perguntou ansiosamente quando Jasper poderia voltar ao normal, mas Theo admitiu honestamente que não tinha certeza se isso era sequer possível. Baixando a cabeça ligeiramente, Ai agradeceu sinceramente a ambos por trazerem Levi e Jasper de volta com segurança. O mensageiro simplesmente fez beicinho, fechou os olhos e se virou. Theo, por outro lado, bateu orgulhosamente no peito e declarou que ajudá-los havia sido uma questão de honra. Ai sorriu educadamente e acrescentou que ambos eram muito superiores em nível de cultivo, o que significava que mereciam o máximo respeito de todos no departamento. Ele também garantiu a eles que, se precisassem de algo, o departamento inteiro ficaria feliz em ajudá-los. Depois de confirmar que Levi e Jasper estavam seguros, Ai se desculpou e saiu para relatar a situação de volta à sede. Depois que ele foi embora, Theo olhou curiosamente ao redor da sala e comentou com admiração que as casas humanas neste mundo eram muito incomuns. Ele tocou desconfortavelmente a porta de vidro, maravilhado com os tetos altos e a luz brilhante preenchendo o espaço, o que claramente irritou o mensageiro. Theo continuou observando tudo e comentou que os humanos neste mundo pareciam extremamente inteligentes e trabalhadores. No entanto, o galo pensou silenciosamente que, para alguém tão desinformado como Theo, todos os outros provavelmente pareceriam gênios. Depois de algum tempo, Levi finalmente acordou. O herói esfregou lentamente os olhos sonolentos, se sentou ereto e automaticamente murmurou o nome de Jasper. Jasper, ainda em sua forma de pequeno dragão demoníaco, estava dormindo pacificamente no travesseiro ao lado dele. Levi olhou para ele e confirmou que ele ainda não havia acordado. Nesse momento alguém chamou seu nome. Levi virou a cabeça e viu o mensageiro de pé perto dele, enquanto Theo estava ao lado com um sorriso extremamente satisfeito. O homem loiro de repente puxou uma cauda de tritão congelada do armazenamento espacial e perguntou a Levi se ele queria. Levi imediatamente virou a cabeça com óbvio desgosto e disse firmemente que não precisava disso. Os olhos do mensageiro se iluminaram instantaneamente com empolgação, e ele quase começou a salivar enquanto olhava para a carne com cobiça. Theo estava prestes a pegar o prêmio para si, mas de repente se lembrou de que Levi e Jasper ainda acreditavam que o mensageiro era uma garota. Isso significava que ele teria que manter a farsa, e o pensamento de fingir fez com que ele tossisse desconfortavelmente. No final, ele anunciou que, como Levi não queria a cauda, ele e seu amado a transformariam em sopa. O mensageiro ficou imóvel como uma estátua, mas Levi não reagiu e casualmente os deixou pegar a cauda.
Ambos os demônios imediatamente agradeceram a ele felizes. Logo depois, o tão aguardado prato feito com a cauda do demônio finalmente foi preparado. Em pouco tempo, um grande caldeirão de sopa de peixe fumegante apareceu na mesa, preenchendo a sala com um aroma rico e tentador. O rico e apetitoso aroma que vinha da comida era impossível de ignorar. No momento em que o cheiro chegou até eles, tanto o mensageiro quanto Theo levantaram a cabeça instintivamente. Seus olhos brilharam com uma clara empolgação, como viajantes famintos finalmente sentindo o cheiro de uma refeição aguardada por muito tempo. O primeiro pedaço se dissolveu quase instantaneamente nas suas línguas. O sabor se espalhou suavemente por suas bocas, tão macio e delicioso que parecia derreter antes mesmo de terminarem de mastigar. Uma onda de pura satisfação os envolveu, e suas expressões se iluminaram com um genuíno prazer. Eles não se importaram em esconder o quanto estavam gostando. Sorrisos apareceram naturalmente enquanto continuavam a comer, saboreando cada mordida. Entre uma garfada e outra, pegavam grandes tigelas de arroz, lavando o sabor rico com entusiasmo visível. Enquanto isso, Jasper ainda estava profundamente adormecido, completamente alheio à atmosfera animada ao seu redor. Levi estava sentado em silêncio ao lado dele, olhando para o pequeno demônio encolhido no sono. Sua expressão estava preocupada, com o olhar fixo em Jasper, carregando uma aura de preocupação intensa. Quando alguém finalmente entregou uma tigela de arroz a Levi, ele hesitou instintivamente. Suas mãos ficaram suspensas no ar, e ele parecia relutante em aceitar, como se sua mente ainda estivesse ocupada com a preocupação, sem pensar em comer. Vendo sua hesitação, Theo falou suavemente com ele, em uma voz calma e reconfortante. Explicou pacientemente que a estranha transformação de Jasper não era permanente e que tudo estava sob controle. Seu tom carregava uma confiança tranquila, destinada a aliviar as preocupações de Levi. O demônio deu uma explicação adicional, dizendo calmamente que a aura de Jasper permanecia estável e controlada. Não havia perigo algum. Segundo ele, Jasper estava apenas dormindo profundamente e acordaria naturalmente quando seu corpo se recuperasse. Depois de ouvir por um momento, Levi finalmente soltou um suspiro silencioso. Seus ombros tensos relaxaram um pouco. Por fim, aceitou a tigela, segurando-a corretamente com as duas mãos, e começou a comer lentamente. Theo observou a cena com um sorriso caloroso e satisfeito. Até o heraldo, que normalmente mantinha uma expressão fria e impenetrável, parecia discretamente satisfeito. Embora seu rosto permanecesse severo, a suavidade discreta em seus olhos traía seu alívio interno. Neste exato momento, a voz mecânica do sistema ecoou de repente no ar. Ela anunciou calmamente que a energia do anfitrião havia sido completamente restaurada. Não só isso, mas reservas adicionais haviam se acumulado, o suficiente para sustentar o anfitrião por um ano inteiro à frente. Após ouvir o anúncio, Theo calmamente alcançou sua bolsa e retirou várias pérolas azuis cintilantes, junto com uma única pérola vermelha impressionante. Ele as entregou cuidadosamente a Levi, explicando que essas eram lágrimas raras de Tritão descobertas na ilha. Entre elas, a pérola vermelha era a mais extraordinária. Theo explicou que tal tesouro era incrivelmente raro, tão raro que um marinheiro geralmente só conseguiria uma em toda a sua vida, se fosse sortudo o suficiente para ver uma. O sistema imediatamente reagiu às pérolas como se sentisse seu valor. Sua interface quase parecia se esticar em direção a elas, confirmando que esses itens eram exatamente o que Levi precisava para recuperação e fortalecimento no momento. Sem perder tempo, Theo educadamente ajudou o protagonista a processar os itens. Ele cuidadosamente esmagou as pérolas em um pó fino e espalhou suavemente a poeira brilhante sobre o arroz que Levi estava comendo, certificando-se de que se misturasse de maneira uniforme. Levi olhou para a tigela, que agora estava levemente brilhando em suas mãos. Suas bochechas ficaram levemente vermelhas, talvez de vergonha ou surpresa. Ainda assim, ele não hesitou. Com determinação, comeu cada grão de arroz sem deixar nada para trás. Quase no momento em que ele terminou, o sistema tocou novamente. Uma notificação apareceu anunciando que a força mental do anfitrião havia aumentado dramaticamente. Além disso, sua resistência contra ataques mentais tinha melhorado significativamente.
Mais tarde naquela noite, o silêncio da escuridão caiu sobre a área. Levi e Jasper estavam ambos profundamente adormecidos. Durante o silêncio pacífico, o módulo principal do sistema relatou tranquilamente que a recompensa prometida finalmente havia sido entregue. Não muito longe dali, no entanto, o mensageiro claramente não estava dormindo pacificamente. Ele se revirava na cama. Seu rosto lentamente se tornava de uma cor roxa não saudável, e o suor frio o encharcava, como se algo estivesse terrivelmente errado. Dentro de seu sonho, ele sentia como se estivesse afundando fundo no oceano. Água sem fim o cercava, puxando-o para baixo pouco a pouco. Sua respiração se tornava mais pesada a cada segundo, e seus olhos se tornavam lentamente vermelhos devido à pressão sufocante. Seu corpo se contorcia inquieto na cama como se estivesse lutando contra um inimigo invisível. O demônio lutava por ar, ofegante e respirando de forma irregular enquanto estava preso no pesadelo. De repente, seus olhos se abriram de forma ampla. Uma pressão poderosa pressionava seu peito, dificultando o movimento ou a respiração adequadamente. No momento em que percebeu que algo estava literalmente em cima dele, o heraldo reagiu instantaneamente. Sem hesitar, revelou sua verdadeira forma, sua presença tornando-se muito mais imponente. Seus músculos se tensionaram com uma fúria repentina. Reunindo sua força, ele empurrou violentamente a fonte da pressão, determinado a jogá-la fora, não importa o que fosse. Quando finalmente viu o que estava pesando sobre ele, sua expressão se escureceu ainda mais. A visão parecia estranhamente familiar. Depois de olhar por um segundo, ele de repente percebeu exatamente o que era. Um rugido furioso de Fênix de repente estourou o silêncio, alto o suficiente para acordar Theo instantaneamente. O mensageiro gritou com raiva que aquele idiota ainda não havia ido embora. Theo imediatamente se encolheu com uma expressão desconfortável. Ele levantou a cabeça nervosamente e lembrou, um tanto confuso, de que o pássaro já havia sido enviado de volta na última vez. O mensageiro revirou os olhos, claramente irritado. Depois de pensar por um momento, percebeu algo embaraçoso. Eles haviam vivido juntos de forma tão natural que ele simplesmente se esqueceu de mandar o pássaro embora. Reconhecendo seu erro, rapidamente convocou um portal e forçou uma despedida alegre, elogiando-o timidamente por ter feito um bom trabalho. Theo parecia prestes a chorar. Seu rosto estava cheio de queixa enquanto reclamava que estava sendo expulso muito rapidamente novamente, quase como se nem fosse bem-vindo para ficar. O mensageiro simplesmente acenou com a mão de forma displicente, claramente se sentindo um pouco constrangido com toda a situação. Em sua mente, decidiu silenciosamente que da próxima vez talvez fosse mais inteligente não invocar esse pássaro problemático. Agora, vamos voltar um pouco na história, cerca de um dia antes na ilha. Bem acima do infinito oceano azul, um enorme pássaro dourado voava pelo céu. Em suas costas, estavam Sarah junto com 3 soldados gravemente feridos que mal conseguiam se mover. Sarah estava firme, apesar do vento poderoso que passava por eles. Ela cruzou os braços com confiança enquanto ficava de pé sob as rajadas fortes, com seu cabelo sendo agitado selvagemente pelo vento. O enorme pássaro voava rapidamente em direção à cidade distante. Sua missão na Ilha de Areia já tinha sido cumprida com sucesso, e agora ele retornava em grande velocidade. No entanto, a situação era um tanto irônica. Sarah não tinha sido a responsável por trazer os mestres dos outros 4 países para a ilha, ela simplesmente acabará por escoltá-los de volta para casa com segurança.